Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos do volume 1, certo? Então, os conteúdos são Unidade 1, Revoluções Inglesas, Unidade 2, Iluminismo, Unidade 3, Revolução Industrial e Unidade 4, Revolução Francesa. Essa revisão é um resumo simples. É claro que, se for necessário, vocês precisam revisitar os materiais que eu envio para vocês e também reassistir às aulas que eu posto no YouTube. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o e-mail que eu disponibilizei ou ainda no Positivo On e até mesmo na sala do Google Classroom, combinado? Então, vamos à revisão. Pessoal, a gente vai fazer uma ordem um pouco diferente, porque nós vamos tentar ligar os 4 assuntos, certo? Então, eu vou comparar, eu vou ligar as revoluções inglesas e a Revolução Francesa, porque os autores do livro do Sistema Positivo consideram que ambas são revoluções burguesas, são processos revolucionários que foram levados a cabo, que foram realizados pela burguesia segundo seus interesses políticos e econômicos. Então, o que seria uma revolução burguesa? Seria um processo que vai propor uma transformação, porque nós sabemos que a ideia de revolução em história traz uma transformação, uma ruptura, certo? Com a participação intensa dessa camada social que é a burguesia na liderança desses movimentos. A gente sabe através dos nossos estudos, que a burguesia não foi a única camada social que participou desses processos históricos. Nós temos também a participação do povo e até mesmo de outras camadas sociais, dependendo da fase de qualquer uma das duas revoluções. Então, a gente pode considerar aqui que no processo revolucionário inglês e francês, nós temos a liderança da burguesia, ok? E qual é o motivo dessa liderança? Qual é o propósito desse processo, dessa imposição de transformações por meio até mesmo de conflitos violentos? Com isso, ela teria a capacidade de tomar decisões. E essa capacidade de tomar decisões que afetam o todo de um determinado povo, um determinado estado, é o que a gente chama de poder político. Então, o que a burguesia buscava nesses processos revolucionários? O poder de tomar decisões, o poder político, que até então ela não tinha, estava limitado à figura do rei e à aristocracia, isto é, à nobreza. Tanto na Inglaterra quanto na França, a burguesia não pretendia realizar grandes mudanças na estrutura social. Então, pessoal, o que a burguesia queria era um espaço nesse sistema de poder, certo? Ela não queria necessariamente transformar toda aquela sociedade, ela queria reformar aquela sociedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não fazer a confusão entre o papel de cada uma das camadas sociais envolvidas nesses processos revolucionários, porque a burguesia não é a única, mas com certeza ela assumiu um papel de liderança e de grande importância, com certeza, ok? Então, a revolução, ela traz a ideia de uma transformação profunda, mas a gente tem que tomar cuidado para afirmar que a burguesia queria uma transformação total daquelas sociedades. Seguindo adiante. As lideranças burguesas temiam que as camadas populares se impusessem. Então, é o que eu falei para vocês. Ela gostaria que algo mudasse, ela gostaria de ter um espaço nas decisões políticas, mas ao mesmo tempo ela temia que, durante esse processo revolucionário, o povo se sobrepusesse, exigindo transformações que alterassem completamente a estrutura da sociedade inglesa e da sociedade francesa. E aí a gente começa a relembrar o que nós já vimos. Nós sabemos que durante a Guerra Civil do processo revolucionário inglês, houve a participação de diferentes segmentos sociais no conflito e a formação do exército de novo modelo. Com isso, nós temos a possibilidade de o povo, de as camadas populares, se expressarem e também demandar mudanças.
Acontece que ao final do processo revolucionário, a burguesia conseguiu conter esse povo que se envolveu nas guerras. Nós vimos também que alguns grupos políticos na Inglaterra eram mais radicais, como os cavadores, certo? A gente chegou a comentar isso em sala de aula. Então, esses grupos mais radicais que queriam mudanças ainda maiores foram silenciados ao final do processo revolucionário, quando a burguesia inglesa conseguiu transformar a monarquia em monarquia parlamentar. No caso da França, nós sabemos que houve um período de tempo em que o Partido Jacobino conseguiu governar. Supostamente, os jacobinos defendiam os interesses do povo, mas nós vimos que a República Jacobina, apesar de algumas medidas que iam ao encontro dos interesses populares, que poderiam beneficiar as camadas mais pobres, se corrompeu e se distanciou das propostas iniciais, principalmente durante aquele momento que a gente conhece como o terror jacobino. Todas as pessoas que eram contrárias às decisões de Robespierre eram consideradas inimigas da revolução e provavelmente acabariam na guilhotina. E quais eram as preocupações dos burgueses? Eles entraram em conflito com a monarquia e com a nobreza, que eram aqueles grupos, né, no caso, a figura do rei e o grupo aristocrático, que exerciam o poder, porque eles também queriam o poder, certo? Disso nós já sabemos também. Então, nós temos aqui a burguesia garantindo para si as lideranças desses processos revolucionários. E com isso, eles obtiveram efetivamente conquistas que acabaram alterando permanentemente aquelas sociedades que nós chamávamos de antigo regime. Na verdade, a gente ainda chama, historicamente falando, certo? Até porque nós sabemos que antigo regime é uma expressão que só foi criada durante a Revolução Francesa. E a burguesia conseguiu conquistar algo muito importante, particularmente para ela como classe, como camada social. O que seria isso, pessoal? Essa superação dos entraves feudais que limitavam o desenvolvimento econômico. Porque nós sabemos que a burguesia conseguiu se impor, ela conseguiu subir socialmente na pirâmide social graças ao recurso econômico. Então, se a estrutura da sociedade de antigo regime, se a estrutura monárquica, mercantilista, até certo ponto, conseguiu diminuir a influência burguesa, nós temos, a partir dessas revoluções, a superação dessas restrições, certo? Então, a burguesia ela tem um interesse particular nisso, porque ela tem um interesse econômico muito evidente no sentido da mudança. As coisas realmente precisavam se transformar para que ela continuasse se desenvolvendo. Ao fim dos processos revolucionários, o caminho estava aberto à consolidação do capitalismo na França, né? Nós sabemos que o capitalismo na Inglaterra ele também vai acabar se consolidando, se impondo como sistema econômico pouco a pouco, e a gente vai entender isso melhor já já. Pessoal, por que é tão importante entender a questão da ascensão do capitalismo, da formação do sistema capitalista? Porque a gente não pode confundir as fases econômicas da Europa. Nós temos uma fase mercantilista, que é típica do antigo regime e, portanto, anterior aos processos revolucionários. Então, esses dois países, esses dois reinos vão passar por esses processos revolucionários e vão sair deles com a economia um tanto quanto transformada. Completamente transformada? Não. A gente não pode ignorar, por exemplo, a importância da agricultura, mas as formas de produção vão se alterar, principalmente porque, no caso da Inglaterra, nós ainda temos que considerar o processo de industrialização entrando na parte da Revolução Industrial. Então, a gente falou aqui sobre as revoluções inglesas e a Revolução Francesa, como elas se encaixam, o que elas significaram para a Europa, a burguesia finalmente conquistando o poder político e podendo, assim, se expandir economicamente ainda mais, ok? Para isso, ela precisava entrar em confronto direto, tanto com o monarca quanto com a aristocracia. E aí, todo aquele processo de guerra civil que nós conseguimos verificar tanto na Inglaterra quanto na Revolução Francesa.
E aí, pessoal, eu coloquei aqui um quadro comparativo sobre os documentos que foram produzidos pelos grupos revolucionários durante os processos em cada um dos reinos. Nós temos na Inglaterra a Declaração de Direitos, também chamado de Bill of Rights, e, no caso da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu fiz essa comparação para que a gente possa enxergar de uma forma mais clara. No caso das revoluções inglesas, o documento que manifesta a insatisfação de vários grupos, principalmente a burguesia, né? No caso, esses documentos eles foram elaborados, eles foram pensados por líderes da burguesia. Nós temos associado ao ano de 1789 na Inglaterra e ao ano de 1789 e 1791 na França. Por que eu coloquei duas datas aqui no caso da França, pessoal? Porque a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi elaborada em 1789 no contexto da Assembleia Nacional. Nós sabemos que o rei da França não queria aceitar as reivindicações, não quis negociar com os burgueses presentes na reunião dos Estados Gerais, e esses burgueses decidiram formar por conta própria uma assembleia apenas com membros do terceiro estado, certo? Lembrando ainda que o terceiro estado não é composto apenas pela burguesia. No caso dos estados gerais, nós tínhamos apenas representantes da burguesia e reduzidos representantes do povo propriamente dito. Mas eles formaram essa segunda assembleia e nesse contexto eles já produziram esse documento. No caso da Inglaterra, o documento tem um caráter liberal inspirado nas ideias de John Locke e também é o caso da França. Acontece, pessoal, que na França a gente já pode falar de uma inspiração diretamente iluminista. E aí você consegue perceber isso se você comparar as datas. No caso da Inglaterra, nós temos o processo associado ao século XVII. Já no caso da França, é o final do século XVIII, ou seja, os franceses viveram toda a experiência do século das luzes e, portanto, foram muito influenciados pelas ideias iluministas, ok? Mas ambas podem ser consideradas de caráter liberal, reivindicando direitos principalmente vindos da situação da burguesia. Instituiu a monarquia parlamentarista na Inglaterra, o rei como chefe de Estado, o primeiro-ministro exercia o poder executivo. O que acontece, pessoal? Essa ideia de poder executivo na Inglaterra, ela é uma ideia que só pode ser aplicada depois que se estabeleceu, se sistematizou a divisão do poder em 3 esferas. Então, na Inglaterra, chamava-se poder executivo no século XVII? Não. Mas o primeiro-ministro, ele realmente era titular, ele tinha a capacidade de tomar muitas decisões políticas. Com o tempo, o rei inglês foi perdendo esse poder até chegar ao ponto em que ele é uma figura simbólica da cultura inglesa atualmente. No caso da França, nós temos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão utilizada como preâmbulo. Preâmbulo é um texto que antecede uma lei ou decreto. É um texto que funciona como uma espécie de explicação, de introdução a uma lei ou decreto, para a constituição da monarquia francesa e instituição da monarquia constitucional. A gente sabe que, durante o processo revolucionário francês, a França viveu um período em que ela era uma monarquia constitucional. Significa que existia a figura do rei, mas os poderes do rei estavam limitados por um conjunto de leis, no caso, a Constituição. Então, essa tabela é muito interessante de estudar, pessoal, porque é possível que surja uma questão comparando os dois documentos e você tem que perceber as diferenças e semelhanças. E aí a gente vai entrar no que eu falei sobre o capitalismo, que é um sistema econômico que se diferencia do mercantilismo típico do antigo regime, ok? O capitalismo, ele começa a se formar efetivamente com os processos revolucionários, porque a burguesia consegue superar as limitações do mercantilismo, certo? Porque nós sabemos que o mercantilismo é muito caracterizado pela interferência estatal na economia, isso para a burguesia não é interessante, e com isso a burguesia acaba adotando e defendendo as ideias liberais aplicadas à economia. Nós sabemos também que dentro do iluminismo, a unidade 2, o liberalismo econômico é uma de suas
teorias, é das suas linhas de pensamento. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe sobre o iluminismo. Então, qual é o processo de surgimento do capitalismo e o que ele tem a ver com todos esses processos históricos que nós estudamos? Nós sabemos, como eu disse, que ele está ligado às revoluções burguesas, que ele vai se desenvolver a partir da industrialização iniciada na Inglaterra, ok? E que ele só foi possível com a formação desse Estado liberal, porque no Estado mercantilista ele provavelmente não aconteceria. Então, o Estado mercantilista precisou ser superado para que o capitalismo se desenvolvesse. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, repetindo para reforçar, o mercantilismo limita o desenvolvimento econômico e o capitalismo ele acaba adotando os princípios do liberalismo, certo? Nós temos no mercantilismo limitações políticas que são feitas pelas monarquias absolutistas. Isso obviamente irritava bastante a burguesia e daí as revoluções. Com a ascensão econômica da burguesia, lembrando que a ascensão é o processo de subida dentro dessa sociedade. Ascender é subir. Então a burguesia, com o tempo, vai conquistando cada vez mais espaço até culminar as suas vontades, aos seus projetos nas revoluções burguesas. E aí ela começa a pressionar por poder político, chega no ponto da revolução, tanto na Inglaterra quanto na França. E aí nós temos o iluminismo que vem justificar toda essa luta. Justificar como? Ideologicamente. O iluminismo ele oferece essa base ideológica para que os burgueses proponham um novo tipo de organização estatal e econômica, certo? Nós já citamos o liberalismo econômico, que é muito importante, e no caso, o capitalismo ele se forma inspirado pelo ideal liberal econômico, porque ele defende o seguinte: a justiça social pode ser alcançada por meio da livre concorrência, da livre iniciativa da divisão do trabalho e do livre comércio. Isso tudo é uma crítica a todo o controle exercido pelo mercantilismo. E aí, pessoal, o que a gente tem que perceber aqui? Né, que o mercado, segundo o liberalismo econômico, ele se autorregula. E todas as pessoas têm condições de alcançar a prosperidade, segundo essa ideologia. O Estado não precisa intervir, ele não precisa garantir nada. Por quê? Porque as pessoas, a partir da livre iniciativa econômica, a partir do empreendedorismo, teriam condições de alcançar níveis iguais de riqueza. Um pouco mais sobre o capitalismo, ele se desenvolve a partir do acúmulo de recursos gerados pelas práticas mercantilistas. Então eu posso afirmar que o capitalismo, ele se fez sozinho, ele poderia ter simplesmente surgido fora, né, desse processo de superação do mercantilismo? Não, porque sem os recursos acumulados pelo mercantilismo, eu não consigo converter o meu dinheiro, o meu recurso econômico em capital. E o que eu preciso fazer para transformar dinheiro em capital? Eu preciso investir, porque investindo eu estou eu estou projetando o dinheiro que eu tenho para gerar mais dinheiro e assim por diante. E aí, pessoal, a gente entra na parte da Revolução Industrial, que é a unidade 4. Esse processo ele tem tudo a ver com o capitalismo. Por quê? Porque ele vai acelerar muito a produção, as fábricas produzem muito mais rapidamente por um preço mais acessível, isso aumenta a circulação e o consumo de mercadorias e bens, certo? Então a Revolução Industrial vai ampliar muito mais o capitalismo, porque ela vai gerar lucro que vai ser reinvestido e assim por diante. E aí nós temos uma fase desse sistema econômico que a gente chamou de capitalismo, que fica conhecido como capitalismo industrial. Por quê? Porque a indústria ela vai se tornar progressivamente a principal atividade econômica. Claro que nós não podemos desconsiderar o comércio. E aí nós temos que considerar, portanto, indústria e comércio andando juntos. Por que isso, pessoal? Porque não adianta nada você produzir uma quantidade muito grande de bens de consumo se você não os comercializa. Então você investiu dinheiro, mas não vai ter o retorno financeiro esperado. Então indústria e comércio andam juntos aqui, apesar dessa fase econômica ser chamada capitalismo industrial. A industrialização iniciada na Inglaterra, nós sabemos que ela aconteceu em primeiro lugar na Inglaterra,
vai inaugurar o que a gente vai chamar de sociedade industrial. Essa sociedade ela vai se caracterizar na primeira fase como uma polarização social entre burguesia e trabalhadores, grandes desigualdades e problemas sociais. Por que isso, pessoal? Porque nós sabemos que o trabalhador, nesse processo de industrialização, ele é um operário, ele não é dono dos meios de produção, ele não é o dono da fábrica. O que o trabalhador faz é vender o seu tempo, vender a sua mão de obra. Então, ele não possui os meios para produzir algo, logo, ele precisa sobreviver vendendo o seu tempo por um contrato com um patrão, um dono da fábrica, esse tipo de coisa, certo? E o que vai acontecer? As desigualdades sociais vão se aprofundar nesse sentido, e quanto mais socialmente desigual é uma sociedade, maior a chance de ocorrerem problemas sociais. Nós já vimos que tipo de problema social isso pode gerar. Nós vimos que com a imigração do campo para as cidades, disponibilizando mão de obra para as indústrias, muitas pessoas não tinham condições habitáveis, certo? A habitação era algo extremamente precário e limitado. Nós temos a formação dos bairros operários, que eram extremamente pobres. Nós temos muitas pessoas não conseguindo lidar psicologicamente com muitas horas de trabalho, certo? Isso também tem um impacto muito grande nesse momento, principalmente na Inglaterra e depois em outros países da Europa. E no caso da segunda fase da Revolução Industrial, nós já podemos pensar em Estados Unidos e Japão. Lembrando, pessoal, que a Revolução Industrial é dividida em pelo menos 3 ou 4 fases. A gente considera que a primeira fase está associada à Inglaterra, a segunda fase, outros países da Europa, Japão e Estados Unidos, e a terceira fase, outros países do mundo. Ok? Nós vimos que a industrialização trouxe um processo de urbanização. Como eu citei aqui, houve um êxodo rural, muitos trabalhadores saíram por conta própria ou foram expulsos dos campos devido à questão dos cercamentos lá atrás, durante as revoluções inglesas, anteriores até as revoluções inglesas, e isso acabou acarretando a migração de muitos trabalhadores que acabaram se vendendo no sentido de vender o seu tempo de trabalho para os patrões, os donos das fábricas e indústrias. E aí, pessoal, a gente tem que ressaltar aqui também que a sociedade industrial é uma sociedade que vai ser marcada pelo consumo. Se você tem condições de consumir os produtos, as mercadorias, você está dentro do que se espera daquela sociedade e você consegue ser socialmente distinto, você consegue alcançar algum status a partir daquilo que você consome. E isso tem tudo a ver com a sociedade burguesa que se formou a partir das revoluções. Então percebam que tudo aqui está muito ligado, certo? Nós temos ainda a intensa exploração de recursos naturais durante esse processo de industrialização. E esses recursos naturais, eles são explorados principalmente para a geração de energia, energia para as máquinas. Nós sabemos que a partir da segunda fase, terceira fase da Revolução Industrial, nós já temos a utilização de motores de combustão, principalmente na terceira fase, certo? Esses motores de combustão, que geram energia a partir da queima de combustíveis, eles usam combustíveis muito poluentes. Então, a gente vai ter uma alteração profunda na natureza a partir da Revolução Industrial. Falando um pouco mais sobre essa sociedade, nós temos que destacar aqui alguns aspectos, certo? Vamos tentar resumir aqui. É uma sociedade europeia, principalmente, que está organizada em torno do sistema capitalista. O capitalismo, ele tem significado tanto para a economia quanto para a política, porque o Estado, ele vai se preocupar em ampliar cada vez mais a arrecadação de recursos. Então, o Estado em si é considerado um Estado capitalista. A política vai passar a tomar decisões voltadas para a economia. Por que isso, pessoal? Porque a burguesia está na política. Então, se a burguesia está na política, nós temos decisões que ampliarão o sistema capitalista, certo? Nós temos trabalhadores muito explorados, muito pobres,
muita desigualdade social. Nessas primeiras fases da Revolução Industrial, nas primeiras fases da industrialização, não existem leis de proteção ao trabalhador. Então, ele é explorado em níveis absurdos, com altíssimas jornadas. Nós temos trabalhadores trabalhando até 18 horas e expostos a acidentes, sem condições salubres de trabalho. O que significa isso? Significa que eles poderiam entrar em contato com materiais perigosos, aspirar gases tóxicos e assim por diante. Nós temos ainda a intensa exploração dos trabalhadores, gerando movimentos operários de contestação. Então, a situação do trabalhador é horrível nesse primeiro momento, nós sabemos disso, e o que isso vai gerar? Vai gerar movimentos de contestação de reivindicações por direitos e reivindicações junto ao Estado, porque os trabalhadores organizados, por exemplo, no movimento cartista, elaboraram cartas, certo? Voltadas para o poder político para denunciar as péssimas condições de trabalho. Nós temos, anterior ao movimento cartista, o movimento ludita, que ficou conhecido como o movimento dos quebradores de máquinas, porque aqueles operários associavam todos os problemas que eles viviam, toda aquela péssima condição de vida às máquinas, à existência das máquinas, ok? Então, esse foi o nosso resumo, pessoal. E nós precisamos agora anotar as dúvidas. Eu vou colocar essa aula para vocês no Classroom, conforme combinado, e a gente vai comentar hoje às 14 horas e 10 minutos o que nós entendemos sobre a revisão e quais são as dúvidas que permanecem, ok? Então, por enquanto é isso. Até a próxima.